Canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe o canal. Então eu esqueci de notificar uma notícia que eu acho interessante. Esse daqui é um enviado secreto de Israel para o mundo árabe, para os acordos de Abraão. Ele ficava nas sombras, né? Ele também faz parte do acordo de Abraão, ajudou também a fazer várias sinalizações ali no mundo árabe. Só que por uma questão de segurança, ele estava, como se diz, com seu rosto secreto. Ele chama Rony Levi, que tem sido um dos rostos secretos de Israel para o mundo árabe e que já ajudou a preparar o terreno para os acordos de Abraão. Foi nomeado no domingo como diretor-geral do Ministério de Relações Exteriores. E ele está tentando também ampliar o acordo de Abraão entre os países árabes. Os acordos de Abraão, segundo os quais Israel normalizou com os Emirados Árabes, Bahrein, Marrocos e Sudão, foram construídos em parte com o seu trabalho, especificamente os dois últimos países. Isso inclui a reunião entre Netanyahu e o presidente do Conselho de Soberania do Sudão. Sua nomeação ocorre quando o novo governo de Netanyahu procura expandir os acordos de Abraão. Então esse daqui ajudou os acordos de Abraão, principalmente nos dois últimos que eu falei. E ele estava, por uma questão de segurança, oculto. E agora não está mais, está rumo aos países árabes para tentar normalizar e ampliar o acordo de Abraão. Então, vocês viram que a China soltou um balão que ela colocou como meteorológico, mas os caças dos Estados Unidos destruíram bem no ar ali, porque eles falaram que era um dispositivo nuclear. O balão de vigilância chinês de alta altitude que está viajando pelos Estados Unidos também passou pela América Latina, dizem que ainda tem um aqui. O recente sobrevoo do balão da China sobre os Estados Unidos é claramente um ato provocativo e agressivo. Ele está viajando pelos Estados Unidos e pode ser um teste para entregar um dispositivo nuclear que destruirá a rede elétrica da América, de acordo com os principais especialistas. Tanto que eles viram isso como algo que poderia ameaçar os Estados Unidos, que eles mandaram caça para destruir. E foi provavelmente um tipo de teste para enviar uma mensagem estratégica aos Estados Unidos. Não devemos tomar isso como garantido. A China falou que vai retalhar. Usar o balão como plataforma pode fornecer aos adversários uma paleta de atitudes e opções de carga para maximizar os efeitos ofensivos contra os Estados Unidos. A questão é que a China falou que vai dar uma resposta à altura. E aqui é o símbolo do Kremlin, né? É uma estrela do Kremlin. É o símbolo da Rússia na questão das suas tropas. Então dizem que quando a Rússia resolveu atacar a Ucrânia, ela fez como se diz, ela separou um dia para fazer algo espiritual ali. E aí diz que viram demônios, né? O que eles chamam de demônios, e que os russos acreditam muito nisso e que eles estão com medo de serem atacados por forças espirituais. Por isso que eles estamos satanizando a Ucrânia por essa questão. Há muitas razões hoje em dia a perguntar se o presidente Vladimir Putin e seus comparsas estão malucos. Só que na verdade não foi só ele. O memorado publicado na Insider descreve o serviço da Guarda Federal Russa que protege funcionários de alto escalão como Putin lidaria com uma invasão da Ucrânia ou qualquer outra guerra que se espalhasse pelo país. E aí eles falam sobre ataque ideológico, infecção psicológica do pessoal. A crença em poderes místicos é relativamente comum na Rússia, onde cerca de 20% das pessoas já visitaram um médium, mais de 60% acreditam em força da magia.
essa questão de hipnose, telecine, seja o que for, eles estejam tentando fazer. Acho que os russos realmente acreditam nisso. Então eles estão trabalhando para a questão de hipnose. Os soldados russos não forem hipnotizados e nem passarem por algo espiritual, místico. Esses medos podem ser reforçados no topo. Há muitos que dizem que os líderes russos, incluindo Putin, acreditam no misticismo, astrologia, numerologia e médios, bem como a convicção de que seu domínio sobre uma grande Rússia é predestinado. Ou seja, as forças das trevas, misticismo, essas coisas, vai dominar um dia a Rússia. Então, em 88, eles começaram com a cura psíquica e todo tipo de misticismo ocupa um lugar de destaque na sociedade soviética. Parte fé, parte morda passageira, mas não é brincadeira. O misticismo se funde com crenças ortodoxas russas. Aí você sabe que o Putin é meio maluco, mas não é ele só. Misturou misticismo com a questão cristianismo ortodoxo e tudo misturado, e cenários apocalípticos e influência satânica. Em uma cerimônia, é isso que eu ia falar, eles fizeram uma cerimônia de anexação de partes da Ucrânia em setembro. E aí foi que surgiu a característica de uma religião de satanismo absoluto. Eles entenderam que o mundo está sob influência satânica e que os russos podem ser atacados por essa força satânica, e aí eles, como se diz, usando a tecnologia para sair fora disso. Então, em outubro, o governo russo, engraçado, outubro, né? O governo russo mudou sua justificativa para a guerra, alegando que era para realizar uma dessatanização na Ucrânia. A linguagem de satanismo às vezes seja usada puramente como retórica exagerada. Mas o que aconteceu é que quando eles fizeram essa cerimônia ali de anexação da Ucrânia, eles viram coisas espirituais, eu falo, eles soldados, enfim, que eles colocaram como satanismo, e aí foi que a guerra passou a ser não só uma guerra de anexação, mas desatanização da Ucrânia, e eles falam que isso é enviado pelos espíritos. Enfim, algumas coisas espirituais, quando a guerra da Ucrânia começou, aconteceram. Entre elas, anjos que apareceram na Ucrânia, imagens. Eu não sou católica, mas eu acredito que espiritualmente as coisas estão ficando meio físicas. Aonde tem derramamento de sangue, você vai ver inúmeras coisas físicas misturadas com espirituais, imagens que sangravam ao vivo, por questões, é lógico que onde tem derramamento de sangue vai ter coisas espirituais acontecendo. Então, os soldados vendo esses demônios, e como é um país bem que acredita em misticismo, aí começou a guerra contra o ocultismo. O Estado Soviético e seu sucessor experimentaram o controle da mente. É um estudo que eles falaram que eles conseguem, alguns soldados conseguem fazer controle da mente. E é claro que isso é usado com habilidades místicas, para a gente não falar feitiçaria. Os soldados supostamente aprenderam a ler pensamentos de golfinhos e telepáticos, mas nem tudo é apenas controle mental transmitido por Flip. O autor do artigo, no coronel do exército, escreveu que os soldados telepáticos também são capazes de bloquear sinais de comunicação e travar computadores com seus pensamentos. Ele usou, o exército usa misticismo, telepatia e outras coisas. Já que eles viram que tinha coisas demoníacas na guerra, então eles fizeram essa preparação. Na corrida armamentista, na Guerra Fria, a arma psíquica era estranha demais para ser considerada, desde que quer que o cientista estivesse tentando, não soasse como estivesse ligado ao ocultismo. Aí saiu um memorando vazado sobre tudo isso que eu estou falando para vocês, e coisas relacionadas a grupo de consultores independentes que inclui astrólogos, magos negros e médiums. Para vocês verem como que aquilo ali está virando uma guerra espiritual, é lógico, né? Se tem gente morrendo,
tem uma força ali agindo. A invasão inicial da Ucrânia foi apoiada com força bruta, com um exército de 200 mil homens. Os especialistas russos gabavam-se de sua vitória fácil. Achavam que ia ser fácil, com todas essas ilusões que vêm apodrecendo há anos. A verdade é que eles estão usando astrologia, magos negros e médios para lutar ali contra forças espirituais. E para finalizar, o rabino Nir Ben Artz, que é considerado o oráculo de Deus lá em Israel, começa a anunciar bastante nos seus discursos: em breve haverá um sinédrio e a proclamação do Messias, a construção do terceiro templo e a ressurreição dos mortos. Segundo o mesmo, seria agora em 2023, o sinédrio vai estar anunciando a proclamação do Messias e a construção do terceiro templo. Então é isso, que Deus abençoe vocês.